Bom dia, irmãos. Hoje, 10 de maio de 2020, estamos comemorando o Dia das Mães. Então, meus parabéns aí a todas as mães, nossas mães queridas, que Deus as abençoe. Lhes dê um bom domingo com seus filhos. E aqueles de nós que já não temos mais nossas mães, nós também podemos lembrar de como elas foram graça de Deus para a vida de cada um de nós, né? E de qualquer forma é uma data de dar graças a Deus, né? Dar glória ao Senhor. Então, mais uma vez, meus parabéns aí a todas as mães, felicidades e que nosso bom Deus as abençoe. Vamos para a nossa aula, então. Hoje nós estamos entrando na aula número 13, Reforma e Reformadores, e o título é Puritanos e a Missão do Povo de Deus. O verso que aparece aí para nós é 1 Pedro 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então nós vamos aprender com os puritanos, né, nesses próximos minutos aí, como aplicar 1 Pedro 3, capítulo 15, né, como responder à razão da esperança que há em vós. E antes disso, santificando a Cristo como Senhor no coração nosso. Nossos alvos da lição, então, saber, sentir e agir. Né? Então, nós vamos no saber analisar o movimento dos puritanos e a sua influência no conceito de missão. Essa missão aí, vou deixar a interrogação aí para vocês. Como que a gente pensa missão e o que eles querem dizer aqui com missão, o que eles pensavam, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Sentir, confrontar pensamentos e práticas da vida moderna com a visão puritana. Então, como que o puritano via, enxergava o mundo que ele vivia naquela época, né? Qual que eram os conflitos que ele tinha, as lutas, né? O que ele gostaria de mudar. E, de outro lado, nós vamos ver como que é o nosso mundo, né? Como que nós reagimos ao mundo em que nós vivemos. E nós vamos perceber algumas coisas interessantes. Agir, escolher uma das áreas da missão. Então já começa a aparecer algumas pistas aí, né? Essa missão, ela tem áreas, certo? E escrever uma prática que deseja adotar na vida. Depois compartilhar com outra pessoa. Né? Daqui a pouco a gente vai entender mais um pouco sobre esse agir aí, o que ele quer dizer. Então vamos nos ocupar hoje de conhecer um pouco melhor esse grupo aí, os chamados puritanos. Então tem uma definição deles no dicionário Webster, que é o dicionário que o nosso livro aqui usa, o livro Reforma e Reformadores. A gente já viu algumas definições desse dicionário, e no caso dos puritanos é interessante porque ele conviveu, Webster conheceu eles, né? Ou pelo menos a parte final ali do movimento puritano. Então, a palavra puritano é um substantivo, né? É uma palavra que dá nome a alguém, ou a algo, no caso, né? A esse movimento. E a palavra vem de puro. Né? Então, puritano tem a ver com puro. E aí é interessante a continuação da definição. Né? O que era um puritano, então? Um desertor da igreja da Inglaterra. E aí talvez você se espante com essa definição, né? Porque nós não temos apreço, né? A gente não gosta de desertores, mas nesse caso aqui, desses desertores em especial, nós vamos gostar deles, né? Que nós vamos entender que a saída deles da igreja da Inglaterra foi algo certo de se fazer, e foi algo que beneficiou não apenas eles, mas beneficiou, vamos dizer assim, o mundo ocidental, né, o mundo das Américas como um todo, certo? Então, quando você pensar em evangelho nas Américas, estou falando da América do Norte, América do Sul, lembre dos puritanos, né, que foi a partir daquele sonho maluco que eles tiveram, né, que o evangelho chegou até nós, certo?
Continuando. Então, os puritanos são assim chamados porque negaram a doutrina da época. Então, por que eles são puros? Porque eles negaram uma doutrina porque ela tinha muita impureza, certo? E aí eles alegaram seguir a pura palavra de Deus em oposição às tradições humanas e à Constituição. Constituição aqui pense na ordem vigente da igreja, do cristianismo que vigorava na época deles. Né? Então eles contrariaram aquilo ali. Por que eles fizeram isso? Então, lembre de tudo que a gente já viu até aqui, do movimento reformado, da tradução das escrituras, lembra lá de Lutero e Calvino incentivando a cultura para as pessoas comuns, para que as pessoas lessem, para que as pessoas pudessem ler suas Bíblias. Né? Então, olha que mundo que foi o mundo antigo. Né? A pessoa aprende a ler para ler a Bíblia. E hoje a gente pode pensar, mas né? Isso mudou o mundo naquela época. Né? Então reflita sobre a Bíblia, ela é poderosíssima, certo? E aqui, continuando, eu estou fazendo a leitura do livro e comentando alguma coisa aí, então esse escritor inglês também, o Rumi, né, ele deu esse nome a 3 grupos. Né? Ele deu o nome puritano, ele aplicou a expressão puritano a 3 grupos, né, que viviam lá naquela época. Então os puritanos políticos, que mantiveram os mais altos princípios de liberdade civil. Né? Então aqueles puritanos que lutavam pela liberdade civil. Então lembra, na Inglaterra daquela época, era a Inglaterra ainda dos monarcas, né? Dos reis, tinha um nome específico para aquilo, tem um nome, né? Era o rei, era o absolutismo. Então era a época do absolutismo monárquico. Depois as monarquias vão migrar para o modelo de monarquia constitucional. Então é assim na Inglaterra hoje, tem a casa real, tem o rei, tem a rainha, né? Mas naquela época eles estavam na transição para isso, e quem brigou para que isso aí acontecesse foram os puritanos. Né? Quem dava muita força para essa luta, né, eram os puritanos. Tinha os puritanos na disciplina, né, que eram contra as cerimônias e o governo da igreja episcopal. Então a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, depois que a igreja da Inglaterra rompeu com o catolicismo romano, e o Henrique VIII inaugurou essa nova igreja, essa igreja passou-se a chamar igreja anglicana, e eles seguiam o modelo episcopal. O que é isso? É com bispos dirigindo. Então, assim, em termos de administração, de funcionamento da igreja, era bem semelhante ao catolicismo romano. O que mudava era que o cabeça da igreja era o rei. Né? Então eles queriam levar, o que eles queriam? Eles queriam levar a reforma mais adiante. Né? Eles não gostavam desse modelo episcopal aí. Então eles foram contra isso. Né? E contra aquelas cerimônias rebuscadas também. Eles defendiam uma igreja mais simples, né? Ou uma igreja mais bíblica. Continuando ali, e os puritanos doutrinários, né? Que rigidamente defendiam o sistema dos primeiros reformadores. Né? E tinha um puritano lá naquela época que ele pregava na universidade no livro de Atos. Né? E ele apontava assim, olha, a gente deveria ter uma igreja como era essa igreja aqui nos dias de Atos dos Apóstolos. Então olha só que ousadia que esse puritano, que era um professor universitário naquela época, e o que ele fazia. Né? E assim, interessante até a gente pensar, na verdade, uma coisa fora da nossa realidade, né, que na faculdade, na universidade, se discutia algo dessa natureza. Né, vida cristã, igreja, como deveria, como não deveria ser. E além disso, eles cuidavam muito bem das coisas do seu tempo. Continuando aí, então, nessa lição nós estudaremos a compreensão que os puritanos tinham de missão e como suas práticas podem contribuir para a qualidade de nossas igrejas em missão. Certo? Então você já começa a perceber aí que quando ele fala de missão, né, e olha lá para os puritanos, é um conceito bem
bem expandido e rico de missão, né? Então você viu ali puritanos na política, puritanos na liberdade civil, puritanos na disciplina da igreja, né, na administração, no modelo de, de igreja e na doutrina, certo? Então, o puritanismo é o movimento reformado do século XVI e XVII na Inglaterra. Então, o puritanismo tinha endereço. Onde que ele aconteceu? Ele foi um movimento, pode se chamar de um movimento reformado, ou a continuação da reforma na Inglaterra, que procurava resgatar profundamente a igreja por meio das escrituras e de uma prática essencialmente fundamentada na revelação bíblica, certo? Então era isso que motivava eles a... Era um retorno às escrituras também, assim como os reformadores haviam sido. Então, mas a deles acabou vindo depois, né? Século XVII, século XVIII ainda estavam lutando por isso. Aí já aí no século XVIII eles já estão nos Estados Unidos, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, posteriormente, o puritanismo chegou aos Estados Unidos da América e se tornou fundamental na formação da cultura e filosofia americana. Isso é muito importante, né? Sendo importante no processo de plantação de novas igrejas, de uma política e educação protestante. Então, olha só, então essa noção que nós temos nós recebemos deles, né? Indiretamente, assim. Então, porque nós fomos, né? A América do Sul foi evangelizada em sua maior parte por missionários americanos, mas que para que isso acontecesse, muito antes disso, foi necessário que esse povo, esses cristãos ingleses, saíssem da Inglaterra e viessem para os Estados Unidos da América. Não era nem chamado Estados Unidos, era chamada Nova Inglaterra, né? Mas eles chegaram e você vê, né, nos Estados Unidos tem aquele ideal bem forte de liberdade, né? Tem a Estátua da Liberdade lá, ele foi homenageado com aquela estátua, né? A França deu para eles para homenagear, reconhecendo eles como um espaço de liberdade no mundo daqueles dias, né? E da onde que procedeu isso daí? Da fé desses antigos cristãos aqui, os puritanos ingleses. Então eles saíram lá da civilização inglesa, que era o centro da civilização, né? Um dos lugares mais avançados no mundo do seu tempo, para ir desbravar um mundo de nada, não tinha nada ali em cima, né? O norte lá dos Estados Unidos, né? na Baía de Massachusetts, índios, né? Ameaças, clima diferente, muitos morreram e eles persistiram naquele ideal. Por quê? Porque eles queriam habitar um lugar livre onde eles pudessem cultuar o seu Deus dentro das Escrituras, com liberdade, certo? E isso aí eles expandiam para tudo, né? Então eles expandiram para a política, para a educação, para a economia do país. Então todo o país foi construído em cima desses ideais, certo? Que é até uma discussão da política moderna brasileira hoje, né? Então a maior parte dos brasileiros está insatisfeita com os rumos da nação, né? E boa parte disso que nós gostaríamos de ser, né? Não é questão de querer ser como os Estados Unidos, mas de estabelecer direções seguras, né, para a nossa nação, né? E então só em termos assim de referência a gente pode olhar assim, como é que eles fizeram? Então eles fizeram dessa forma, né? Foi assim que começou. E isso é interessante que buscado novamente, né? O Brasil também é uma nação assim chamada cristã. Então nós temos ideais cristãos desde a nossa fundação, né, apesar de ser o cristianismo católico, mas ainda assim é bom, né? Então o Brasil tem uma base moral bastante boa.
Aí algumas imagens, né, dos puritanos, né, pinturas, na verdade, de quando eles chegaram, em 1620, lá em Massachusetts, lá no norte, nos Estados Unidos, ali na costa leste, né? Então ali um pastor puritano dando graças a Deus, né? Um navio ao fundo, ali um culto, que é o feriado de ação de graças, tem a ver com a experiência deles ali, as dificuldades que eles passaram no primeiro ano, né? Então Deus concedeu a sua graça para que eles sobrevivessem ali, né? Eles poderiam ter todos morrido, né? Mas na graça de Deus não foi dessa forma, né? Eles prosperaram, né? E ali uma outra imagem, né, também, essa imagem aqui, essa terceira aqui ao lado, talvez mais popular, né? Eles chegando cansado da viagem, a travessia do Atlântico era dificílima, né? Levava semanas ali, muitos morriam na tentativa, né? E os que chegavam com a esperança, né, de começar uma vida nova. Vamos lá então, o pressuposto puritano e a missão. Então, como já vimos, né, tem ali o apego às escrituras como palavra suficiente de Deus levou o puritanismo a uma convicção profunda de ser chamado a fim de trabalhar para a glória de Deus, seja no ministério interno da igreja ou em todas as áreas da sociedade. Então eles sempre buscavam tudo, né? Eles não fragmentavam a vida cristã como é um problema moderno que a gente sempre fala, né? O cristão hoje, isso aqui não faz parte da minha vida cristã, né? Eles não viam toda a vida do crente é vida cristã. Todo o mundo onde o cristão atua é vida cristã. Aí, sendo assim, podemos dizer que o movimento puritano enfatizava uma vida cristã centrada na glória de Deus e com verdadeiro impulso de expandir essa glória a todos os aspectos do mundo de Deus. Então, se o mundo é de Deus, nós somos de Deus, nós temos que trabalhar pela glória dele, né? Era assim que eles pensavam, né? Um pensamento bem simples, mas que causava um impacto muito grande. De onde que eles tiravam isso? Salmo 72:19. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Então ali assim seja, assim aconteça. Repete 2 vezes. Né? Que assim seja, que assim aconteça. Eles também se apoiavam nos profetas, né? Isaías 11:9. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Nós sabemos que se trata de uma profecia milenar aqui, mas não tem problema algum da gente desejar isso para o nosso círculo mais restrito hoje, né? E até expandindo, por que não? Né? Para a nossa família, a paz da glória, do reino de Deus. Primeiro para mim como cristão, depois para o meu lar, para a minha família, em alguma medida para o meu trabalho, para a minha igreja, né? Afinal de contas, para o mundo no qual eu vivo, que é o mundo de Deus. Reforma para hoje, você tem refletido na missão do povo de Deus à luz das Escrituras? Há em sua vida ou na igreja características da missão que não refletem o Evangelho? Há maior preocupação em satisfazer as pessoas ou em glorificar a Deus? Então, isso aí são perguntas que sempre povoam a mente de cada um de nós. Deve ser assim, né? Isso aí deve nos incomodar. Continuando, vamos agora para o conceito puritano de missão. Então, o puritanismo não conhecia os conceitos de missão como desenvolvidos no protestantismo do século XX e XXI. Qual que é quando se fala em missão nos nossos dias, no que se pensa? O missionário que vai sair daqui para implantar a igreja em algum lugar. Né? Então, você já está percebendo que não era assim que eles viam. Né? Então, para os puritanos, a supremacia da soberania de Deus e a obediência ao mandamento eram os elementos que impulsionavam a evangelização. Então eles pensavam na evangelização como algo assim que era para todo mundo, né? Então ali estava a supremacia
Quer dizer, Deus, ele vai vencer, né? Ele é sobre todos, e a soberania. E aí, da nossa parte, nós vamos obedecer o mandamento. Então, nesse quesito, concordavam com João Calvino. O que o Calvino falava nessa direção? A abrangência do propósito de Deus, ao contar este seu plano a Abraão, deve ser cuidadosamente observada. Então, parênteses aqui, o Calvino está pensando lá quando Deus falou para Abraão que ele pretendia começar um povo, né? E que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Né? O que será que Abraão pensou, né? Então, o Calvino está falando disso aqui, né? Quando ele contou esse plano para Abraão, né? Ele queria que fosse observado isso, né? Isso que ele ia fazer. E ele continua, né? Continuando aí com Calvino. Sua vontade revelada a Abraão estende-se a todos os descendentes de Abraão. Certamente Deus não faz com que sua vontade seja conhecida por nós para que o conhecimento de sua pessoa morra conosco. Ele exige que sejamos suas testemunhas para a próxima geração. Dessa forma devemos propagar a verdade de Deus. Então era claro ali, né? Como é que o Deus de Abraão alcançou outros povos? À medida que o povo de Abraão foi falando desse Deus, né? Mostrando como era a vida com esse Deus. Né? E isso foi se desenvolvendo na história até chegar à igreja e continuar através da igreja. Né? Há outro texto de Calvino que revela a razão de ser da missão de Deus para a sua igreja. E ele diz ali, né, agora citado por esse John Forber: portanto, podemos estar cada vez mais certos de que Deus nos aceita e favorece dentre seus filhos e nos empenhamos, se nos empenharmos em trazer aqueles que estão afastados dele. Confortemo-nos e tenhamos coragem neste chamado. Embora haja nesses tempos um grande desamparo, e embora pareça ser miseráveis criaturas completamente arraigadas e condenadas, ainda assim devemos labutar tanto quanto possível para atrair aqueles que estão afastados da salvação. E acima de todas as coisas, oremos a Deus por eles, esperando pacientemente que Ele se digne mostrar boa vontade para com eles, assim como tem mostrado para conosco. É interessante aí, né? A fala de Calvino, né, citado por J. Forbe nessa direção. Se Deus nos alcançou e foi bondoso conosco, por que Ele não será com aqueles que ainda estão nas trevas? Né? A gente estava lá há pouco tempo, né? E alguém chegou e compartilhou da verdade conosco. Né? Continuando aí no livro, né, João Calvino entendia que, assim como herdamos as bênçãos de Abraão, também herdamos suas responsabilidades e missão. Então, olha aí, a missão de Abraão. Então, o que ele era? Ele era pai, ele era líder da sua família, do seu povo, ali da sua tribo, né? Então, ele era tudo, né? Ele era muita coisa. O puritano John Owen também fala algo nesse. Era considerado o príncipe, né, dos puritanos. Ele reafirma essa interpretação dizendo que todos os eventos e resultados especialmente envolvidos na propagação do Evangelho e na Igreja de Cristo são, em sua maior variedade, regulamentados pelo propósito e conselho eternos de Deus. Então, Owen, ele está até expandindo já para a questão da soberania, né? Porque Calvino ali, ele falou antes, né, sobre a soberania, né, sobre a vitória de Deus, né? Então, o John Owen só está falando, então, já que é assim, todos os eventos e resultados especialmente envolvidos na pregação do Evangelho e na Igreja de Cristo são, em sua maior variedade, regulamentados. Deus está regulamentando tudo o que está acontecendo dentro do propósito dele mesmo, né, que é o propósito eterno de Deus. Continuando aí o livro, né, o Senhor tem propósito de propagar o Evangelho e faz isso por meio da igreja.
Por essas razões, o puritanismo concentra a missão na pregação e tudo o mais que é realizado deveria convergir na pregação para um verdadeiro conhecimento de Deus. Vê-se claramente esta posição na Confissão de Fé de Londres de 1646. Então, como eu acabei de ler, né, o puritanismo concentra a missão na pregação e tudo mais é realizado deveria convergir na pregação para um verdadeiro conhecimento de Deus. Então, ele mais ou menos ele trazia a pregação da igreja para a vida dele e daí da vida dele para todo mundo que o cercava. E aí vai aparecer uma coisa interessante aqui, né, para a gente mergulhar mais nesse conceito de missão do povo de Deus para os puritanos. Qual que é? É converter, redimir, alimentar e sustentar as pessoas. Assim foi feito pelo Salvador. Então, missão para eles era tudo, né? Era tudo isso daí. Era desde a conversão da pessoa até a redenção, né, que está colado ali, conversão, redenção, obras de Deus para o homem, né? É a graça. E depois, alimentar, sustentar as pessoas. E eles viam que Jesus havia feito justamente isso com aqueles 11 e com as pessoas ali ao redor, né? Aquela multidão maior, aqueles 120, aqueles 500, né? Então é uma imagem da confissão de fé lá de Londres, né? Então isso aí foi produção dos, dos congregacionais, né? Dos puritanos. Então o puritanismo não é uma igreja, né? Mas ele era um movimento que também era chamado de separatismo em inglês na Igreja da Inglaterra. Então, quem que estava ali? Tinha um monte de gente, né? Os batistas estavam ali no meio. Então, os batistas faziam parte desse movimento de separação. Então, eles eram os desertores ali. E essa confissão de fé é de 1646. Né? Então, eles colocaram no papel aquilo que eles criam, e também para dissipar um pouco de confusão, porque tinha outros movimentos desertores, outros movimentos assim separatistas em outros lugares, que causaram certos transtornos, né, como os anabatistas lá na Alemanha, e isso fazia com que os ingleses olhassem com uma certa desconfiança para aqueles cristãos fora do anglicanismo, né, porque eles estavam também defendendo o batismo de adultos, né, e eram algumas coisas que os anabatistas também colocavam, né? Separação de igreja e Estado. Né? Para nós isso é muito óbvio hoje, mas naqueles tempos não. Então eles colocaram isso aí escrito no papel, né? Que questão que eles defendiam a separação entre igreja e Estado, mas eles entendiam o Estado como uma ordenança de Deus. E eles respeitavam o Estado. Né? Eles não queriam ir contra o Estado. Eles queriam apenas ter a sua liberdade religiosa garantida. Então, o conceito de missão: converter, redimir, alimentar e sustentar as pessoas. Vamos ver isso aí na Bíblia, né? João 20, 30 a 31. Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não são escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, olha aí Jesus fazendo isso, né? Convertendo, redimindo, alimentando e sustentando as pessoas. Né? Também em Mateus 9, 35 a 38, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então Jesus estava muito preocupado muito preocupado e ocupado no sustento espiritual das pessoas e às vezes até do sustento físico, né? A gente pode observar isso também. Outro texto aí, Mateus 28, né, que é chamada a Grande Comissão.
E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então esse texto é muito conhecido, é a grande comissão, né? E uma coisa interessante da gente saber, né, que até antes da reforma, os cristãos, a igreja medieval, entendia que isso aí era uma ordenança de Jesus para os apóstolos. Então, na mente deles ali, isso aí era uma coisa que, por assim dizer, já estava alcançada, né? Porque os apóstolos já tinham expandido o evangelho, né? Apesar de que eles levavam a igreja por onde agora o Império Romano se expandia, né? Na sequência ali, mas com a Reforma Protestante foi retomado o entendimento correto desse texto aí, que a grande comissão é para todos os cristãos. E ela é executada pela igreja porque ela é uma ordem para todos os cristãos. E os puritanos se revestiram disso daí. O que mais que nós temos aí? Lucas 24, 44 a 49. Disse-lhes: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E estas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revistados de poder. E a gente tem isso como o princípio da igreja, né? Então, continuando a leitura, né? O Arthur Hildesheim, nem sei como é que pronuncia isso, mas ele fez um sermão em 1642, né, do Salmo 51. O que ele disse? A pregação era a tarefa principal de tudo o que Cristo, o pastor principal, foi enviado para fazer em seu ministério, né? Então, o que Cristo fez o tempo todo? Ensinou, pregou, ensinou, ensinou. E era assim que ele cuidava das pessoas, né? Quais meios têm sido empregados para que sua igreja faça Jesus conhecido? A pregação bíblica e de casa em casa tem sido parte de seu ministério? Pensando nos textos bíblicos da lição, o que tenho feito a fim de trazer as pessoas para Cristo? Hoje a gente acaba tendo um elemento, né, que é interessante comentar, que é essa questão do afastamento social aí, que é uma coisa que nem convém a gente entrar, mas o que um reflexo disso foi? Essa disseminação do ensino bíblico. A igreja acabou indo, né, na sua esfera de pregação e de ensino, ela acabou indo para a rede social, para a internet. E vamos ver o que vai né, refletir disso daí, né? Então, os puritanos é a integralidade da missão, né? Em terceiro lugar, os puritanos. Então, nós vimos lá o pressuposto do puritano na missão, né? O conceito puritano de missão, acabamos de ver, e agora a integralidade da missão. Nós vamos ver essa parte agora, então, indo para a nossa conclusão. Então, hoje em dia, somos ensinados a ter uma visão simplista e fragmentada da vida cristã e da missão. É comum interpretarmos os aspectos da vida em categorias, dividindo e sustentando as coisas como espirituais e não espirituais. Então, é assim que nós vemos a vida hoje em dia. Entretanto, para os puritanos havia uma totalidade da obra de Deus. Eles se preocupavam com todas as coisas ao mesmo tempo e todas deveriam contribuir para a glória de Deus na pregação e em sua igreja. Então era assim que eles pensavam. Por isso que eles são pessoas assim que é bacana resgatar
eles para a nossa atualidade, né? Continuando a leitura, né? Leland Ryken cita em sua visão puritana, cita essa visão puritana dizendo que, o que ele disse. Então, a convocação para uma reforma foi um chamado à ação, primeiro para transformar o indivíduo num instrumento capaz de servir à vontade divina e depois para empregar esse instrumento para transformar toda a sociedade. Então, essa fala aí do Leland Ryken. Convocação, né, para uma reforma foi um chamado à ação. Um outro historiador também chamado Christopher Hill, esse Ryken é da nossa época, ele que escreveu aquele livro, Santos no Mundo, né, que a gente certa vez estudou numa ocasião lá na igreja. O Christopher Hill também afirma haver um elemento de protesto social na maioria das atitudes puritanas. O diferencial na teologia de missão dos puritanos era a fidelidade às escrituras e o desejo de redimir a sociedade, a igreja e a sociedade. Então isso aí era a impressão do Christopher Hill. Então, qual que era fazia parte da missão, né, do Evangelho? Redimir a igreja e a sociedade. Redimir em que sentido, né? Bom, a gente sempre coloca, né? Porque a igreja está salva, né? Ela tem os seus pecados pagos pelo Cordeiro, mas ela precisa de purificação, né? Sempre ela precisa de renovar a sua purificação. É o perdão dos pecados diários, né? Continuando. Então, o propósito era redentor e visava glorificar a Deus e não apenas melhorar a vida das pessoas ou promover revolução. Isso é bem confuso esses dias, né? Então as pessoas estão utilizando o evangelho como pressuposto para melhorar a vida das pessoas apenas, né? Que nós temos o evangelho da prosperidade, ou promover revolução, né? Que nós temos até hoje gente falando de evangelho nesses termos, né? Evangelho social. Né? Então isso são de fato distorções do evangelho, né? Então nós devemos rejeitar essas coisas. Ele continua ali, concluindo, né? Então essa integralidade pode ser notada nas áreas mais importantes, como nós vamos ver a seguir. Então, no trabalho, é o primeiro deles, né? Deus nos deu o trabalho como obra de providência para nos sustentar, exercitando o corpo e a piedade. Para os puritanos, a ociosidade era pecado grave e desobedecia o mandamento que diz. Ali já aparece, né? 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Gênesis 6, Gênesis 20, verso 9. O que Lutero falava? Né? O trabalho deveria ser feito para servirmos a Deus por meio dele. Então, por meio do trabalho. O que você está fazendo na hora que você está trabalhando? Você está servindo a Deus. E a gente não costuma pensar assim, né? A gente não costuma pensar assim, que até é importante, né? A gente pensar dessa forma. Você está trabalhando, você está servindo a Deus. Uma outra fala aí de Calvino, né? Calvino disse que sabemos que os homens foram criados para se ocuparem com o trabalho. Então, o homem foi criado para trabalhar. Tem uma confusão ali em Gênesis, né? Porque aparece que do suor do seu rosto comerá o teu pão. Só que a gente precisa ter firme na nossa mente que antes o Senhor criou o Éden e colocou o homem lá para o cultivar e cuidar dele, para trabalhar. Né? Então, o ser humano, criado por Deus, antes do pecado entrar na história, ele já estava ali trabalhando. E a glória de Deus estava envolvida nisso. Então,
na visão dos reformadores e puritanos, o trabalho faz parte da missão de Deus no mundo, pois ele tem imposto ao homem um chamado para o bem comum. Como o trabalho e o dia de descanso foram corrompidos pelo pecado, também são passíveis de redenção, de modo que esse chamado sagrado ou secular deve ser cuidado como convém a um crente. Você já percebeu, às vezes você faz uma determinada, se no seu trabalho você atende pessoas diretamente, como às vezes elas ficam agradecidas pelo que você fez, né? Como elas se ligam a você, e elas dão graças a Deus porque você atendeu alguma coisa que elas precisavam. Né? Então o puritano diria assim, você é mão de Deus para atender o que aquela pessoa está precisando. E assim, a gente ainda ganha para isso. Né? Por quê? Porque Deus sabe que nós precisamos também. Né? Então ali, olha, como dizia, né? A mão de Deus na história, ali no teatro de Deus, como Calvino falava. Né? Então o trabalho traz recompensas morais e espirituais. Né? Um homem, portanto, que serve a Deus no serviço aos homens, faz seu trabalho como na presença de Deus. John Cotton dizia assim. Né? E o trabalho, continuando ali, né? Antecipei um pouquinho, mas ainda tem um restinho aqui. Né? Tanto na obediência como no exercício da vocação, o ser humano se torna um testemunho da obra de Deus e demonstra, com sua vocação, a vontade e a bondade de Deus para com a humanidade. Então, como o Cotton colocou, glorificar a Deus beneficia a sociedade. Certo? Então, esse é o aspecto do trabalho na missão do cristão. Agora, o aspecto da família, né? Como é que eles viam a família? Então, o matrimônio também é exemplo de redenção para a sociedade. O ideal do casamento puritano é ser uma fonte de perdão de uma fonte e padrão de todas as outras sociedades. Então, aquela coisa que se diz hoje, né? Acho que todo mundo tem essa impressão. O que é o casamento? O casamento é a célula básica da sociedade. Então, quando a sociedade é problemática, é porque os lares são problemáticos. Né? Então, isso aí vai se expandindo até que fica perceptível na sociedade. E do outro lado também é verdade. Né? Quando os lares são sadios, a sociedade ela é próspera, né? ela usufrui de paz. Então ele fala isso aqui, né, no livro, né, que é uma fonte e padrão para toda, e é muito bom que Deus colocou isso, porque ele coloca em medidas menores, né, cada lar, cada pai, cada mãe, cada filho, filhos. Né? Então ali você tem um pequeno laboratório de experiência com Deus, né, e dali expande, né, para a cidade, para o estado, para o país. Né? E é uma benevolência ao ser humano. Ou seja, aí aparece uma frase ali, né, ainda não é essa, né? Vou deixar essa aí já, né? Mas o Gattager, ele disse o seguinte: é uma das maiores bênçãos exteriores que o homem goza nesse mundo, né? O matrimônio. Então, o conceito puritano de matrimônio traz um elevado princípio de missão e redenção no mundo. Lembrando, redenção aqui é a recuperação, né? É a limpeza do mundo, por assim dizer, moralmente falando. Né? Como vimos na citação e também vê-se na declaração desse ideal na Confissão de Fé de Westminster. Né? Então, o matrimônio também é exemplo de redenção para a sociedade. O ideal de casamento puritano é ser uma fonte e padrão de todas as outras sociedades. E a frase do Gattager, né, que eu falei. Então, é uma das maiores bênçãos exteriores que o homem goza nesse mundo, né? O casamento. Ali é a citação da Confissão de Fé de Westminster. Né? O matrimônio foi ordenado para a ajuda mútua do marido e mulher, para a multiplicação da humanidade, com uma prole legítima, né? E da igreja como semente santa.
e para impedir a impureza. Muito legal essa ordem aí que eles colocaram. Essa ordem aí já vinha da igreja medieval, só que ela era invertida, né? Lá no catolicismo medieval era assim, impedir a impureza. Então o casamento era para impedir a impureza. E lá por último, né, vinha a questão da parceria e na prática católica romana, isso aí era até esquecido. Né? A parceria, o apoio mútuo ali, homem e mulher, né? Que eram para eles se completarem, para eles darem felicidade um para o outro. Né? Isso aí foi algo recuperado na Reforma Protestante e expandido, né, na família puritana. Então Deus concedeu o casamento para o bem do homem. Né? Homem ali, homem e mulher. Né? Continuando, né? Os filhos eram criados no temor do Senhor, aprendiam sobre a vida e se preparavam para a eternidade nas reuniões domésticas, que eram os cultos familiares. Né? E no convívio presente dos pais. Então, presente dos pais. Hoje o grande problema é a ausência dos pais. Né? Como contornar isso? Né? Na família, continuando. Uma fala aí do Thomas Watson, né? Os pais devem dar conta das almas que pertencem à sua família. Então ele acreditava que pais cristãos, né, deveriam agir assim. E o Heiken, mais uma vez, ele vai também na mesma direção. Se esforçarão para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. Olha que frase, né, valiosa e boa para a gente parar e pensar. Né? O pai cristão ele deve se esforçar para que os seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. Então, a gente lembra às vezes de experiências assim que a gente... Os pais terrenos que nós temos são graça de Deus para nós. E eles deveriam ser ferramentas para que a gente olhasse sempre para o Senhor. Então, quando a gente tem pais e mães assim, a gente deve ficar muito feliz e agradecido a Deus. Né? Então, continuando ali, o Heiken, né, diz que, de acordo com os puritanos, a obediência no âmbito da igreja e do Estado dependia da disciplina no lar. Então, se tem disciplina no lar, o bom comportamento do cidadão estava garantido. As pessoas iam ser cidadãos de verdade. Isso que se fala, né? Tanto, o cidadão, cidadão, cidadão. Mas se não houver um resgate da família, né? Ou como eles colocaram ali, a redenção da família, né? A batalha está perdida. Então a missão é cumprida. Continuando aqui, né? A missão é cumprida e Deus se revela ao mundo por meio da família. Mais uma frase ali do William Gould. Tudo está bem na comunidade em que as famílias são apropriadamente ajustadas. Então dá para sentir. Isso aí é uma coisa que quem que não concorda com isso? Né? Então, às vezes, as pessoas ficam se apegando em coisas tão complicadas, né? Precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, a educação, a escola. Não, eles nunca pensavam assim. Eles nunca pensavam. Isso é um conceito novo, né? Que na verdade veio roubar a gente. Educação é em casa. É pai, é mãe com os filhos. Né? O professor na escola, né? A maior farsa, né, moderna é chamar professor de educador. Né? Com todo respeito aos professores. O professor é um mestre. Né? Ele vai transmitir conhecimento. Né? Ele não é alguém que, né, ele é um facilitador. Coisa nenhuma. É fácil ensinar? Então, assim, ele pega aquele serzinho lá bruto, né, e ele vai ensinar conhecimento. Mas aquela criancinha educada, ela vai ser em casa. Ao menos deveria ser. Né? Aí a gente acaba entendendo por que o mundo nosso...
Então, nenhum movimento valorizou tanto a educação e a elevou como uma obrigação missional como o puritanismo. Os aspectos sociais não era apenas para melhorar a vida das pessoas. Uma coisa interessante que aparece ali também, né? Que era sobre a filosofia educacional. Né? Então, a filosofia educacional puritana e o seu conceito estão declarados na regra da fundação. Né? Aqui a gente, então, eu não fiz nenhuma. Né? Entramos na educação, então, agora. Né? Terminamos família, entramos na educação. Né? E aí, então, a primeira frase ali, né? Ninguém mais valorizou, porque pode confundir, né? Família com educação. Não, é claro que eles valorizavam a educação, e aqui no aspecto, né, de formação intelectual, né, aqui já partindo para a escola, né, você vê que até aqui, né, quem colocou na apostila, no livro aqui, colocou também, fez essa, né, chamou aqui de educação. Mas vamos lá, está entendido, né, para nós. Então, a filosofia educacional puritana e o seu conceito estão declarados na regra de fundação do Harvard College, né, que é hoje a famosa faculdade, né, Universidade de Harvard. Harvard foi um pastor puritano, né, o John Harvard. Ele doou a biblioteca dele, né, e também dinheiro, né, eles tiravam do bolso para colocar em escolas naquele novo mundo para onde eles foram, né. Ali a chamada, nem se chamava Estados Unidos quando eles chegaram lá, em 1620, era chamada ainda Nova Inglaterra. Né? Mas aí o que ele coloca? Né? Então, a filosofia educacional puritana e o seu conceito estão declarados na regra de fundação do Harvard College, que todo estudante seja claramente instruído e seriamente forçado a considerar bem que o principal fim de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Ele coloca ali João 17:3, que fala a oração sacerdotal, né? Jesus falando com Deus ali, no verso 3 ele fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por Deus único verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Né? Então, qual que era o propósito? De conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. E, portanto, pôr a Cristo na base, como o único fundamento de todo conhecimento e sã doutrina. Tinha até uma frase engraçada deles ali em relação à instrução. Você percebe aí que na frase original, tirada lá do Harvard College, eles não usam a expressão educação. Né? Eles usam a expressão instruído, né? Estudos, conhecer, certo? Conhecimento, doutrina. Né? Acha educação aí. Né? Então, mas eles falavam que eles colocavam escolas ali para ensinar as suas crianças a nunca mais ter uma geração enganada pelo enganador. Quem que era o enganador? Era o diabo. Então tinha isso lá também. Estamos terminando já, gente? Tá? Então, a educação segue o princípio de redenção para reparar as ruínas dos nossos primeiros pais, recuperando o correto conhecimento de Deus e, a partir deste conhecimento, amá-lo, imitá-lo e a ser como Ele. Né? Um propósito bem alto, né? Mas que pode ser alcançado com a graça de Deus. Então, a filosofia educacional que não tem como finalidade o conhecimento na pura verdade e do amor a Deus é secularizada e não cristã e não contribui para a missão do povo de Deus. Então, é sempre assim o conhecimento, né? Eu estou falando do conhecimento da escola mesmo, português, matemática, ciências, ele tem que ser assim conjugado com o temor a Deus, com o conhecimento de Cristo, né? Como cabeça de toda a criação, né, com o senhorio, com a soberania de Deus. E isso é perfeitamente feito, não tem nenhum conflito, né,
isso aí pode ser feito, especialmente se o aluno tem um pai cristão, temente a Deus, que gosta do conhecimento para poder, né, ajudar seu filho nisso. Né? O bem comum é a glória e o prazer de Deus, disse o Richard Baxter, aí também um pastor muito o movimento puritano. Vamos terminar, gente? Então, reforma para hoje, reflita sobre a maneira que uma visão fragmentada pode afetar a missão do povo de Deus. Então, olha só como é que a gente pensa em missão como algo pequeno e a gente acaba nem se beneficiando. A gente pensa, não, missão é o sujeito que está lá do outro lado, né? A gente só tem contato, né? Não, nada disso. A missão está aqui, né? Debaixo do nosso nariz. Então, há alguma forma de separação entre o sagrado e o profano? Deus santifica todas as áreas da nossa vida, menos o pecado. Como lidar com as práticas incompatíveis com o Evangelho em nosso cotidiano? Como que a gente pode fazer isso? Nossa conclusão, então. A missão, conforme a visão puritana, é essencialmente redentora e prática. Não há otimismo quanto à bondade do ser humano e muito menos interesse assistencialista. Então, o Evangelho não pode ser só isso. Ele é muito mais. Né? Então, os puritanos desejavam uma verdadeira reforma na vida dos membros das igrejas e nas estruturas da sociedade. Eles iam muito além de só aquilo ali. Não é só um assistencialismo a igreja, né? Porque o mundo vê a igreja dessa forma aí. Né? O que é a igreja? É um centro social. Né? Não, não. A igreja é o sal da terra, os cristãos. Né? E ele continua, os meios de Deus para essa reforma eram a oração e a pregação da palavra. Sendo assim, podemos aprender com os puritanos, que o fim de todas as coisas é a glória de Deus, que se manifesta na missão do seu povo neste mundo. Então, a graça e a glória de Deus, né? o sucesso do povo de Deus, assim dizendo, é um chamativo para esse mundo refletir e olhar para o Senhor, né? De certo modo, por assim dizer. Um verso final aqui do puritano, né? 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Né? Isso é possível? Claro que sim, né? Senão o Espírito Santo não teria colocado aqui na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos até agora. Obrigado pela oportunidade, pelo recurso para podermos nos comunicar mesmo que à distância, mesmo que distanciados. Pedimos a tua bênção sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos ajude a aprendermos com os puritanos, isso que foi visto na lição aqui, que a gente possa ver toda a nossa vida como uma missão de graça que o Senhor nos deu. Então nos sustenta, nos abençoa, cuida de nós, cuida das nossas famílias, nossos lares. Obrigado por nossas mães, que o Senhor graciosamente colocou para nos cuidar, para nos trazer diante de Ti. E aqueles de nós que têm mães ainda não convertidas, porventura que o Senhor alcança elas com o Teu Evangelho e redime elas, salva elas, ó Pai, para a Tua glória. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, concede-nos um bom domingo. Em nome do Senhor desse dia, nós oramos agradecidos. Amém.